Olá pessoal, meu nome é Matheus e sejam bem-vindos a este vídeo. No vídeo de hoje nós iremos aprender a como criar miniaturas para você utilizar no seu canal do YouTube. Tudo isso utilizando o GIMP. Claro, o que a gente vai aprender hoje é montar imagens, então não necessariamente você precisa aplicar para utilizar em miniaturas de vídeos. Você pode utilizar o conceito que eu vou te passar para montar capas ou outros tipos de imagens que você precisa utilizar no seu dia a dia. Eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse mundo de conhecimento, para parar um segundinho, clicar no botão inscreva-se que está aqui embaixo, ativar o sininho para não perder as notificações de quando a gente lançar um vídeo novo e também deixa já o seu joinha se esse vídeo está te ajudando a construir conhecimento. Compartilhe aí com a sua rede de contatos, fazendo assim o conhecimento se espalhar para mais pessoas. Dado esse recado, então vamos lá para o GIMP para aprender a como criar uma miniatura para o YouTube. Eu já estou aqui com o GIMP aberto, mas caso você não tenha ele instalado no seu computador, não se preocupe. Aqui na descrição e no card aqui em cima vai estar aparecendo um vídeo onde eu ensino a instalar o GIMP tanto no Windows quanto no Linux para você poder então manipular imagens e acompanhar esse tutorial. Então, se você não tem ele instalado, assiste aquele vídeo, instala no seu computador e aí volta para esse, para daí a gente dar continuidade no tutorial. A primeira coisa que a gente vai precisar fazer então é criar uma nova imagem. É muito importante a gente saber as dimensões da imagem que a gente vai querer criar. O YouTube, por exemplo, para pegar toda a capa do vídeo, ele utiliza imagens do tamanho de 1280 por 720. Aqui no GIMP, então, para a gente criar uma nova imagem, a gente vai aqui em Arquivos e Nova. É aberta então essa caixinha, onde a gente precisa digitar aqui a largura e a altura. Então a largura vai ser 1280 e a altura 720. Vamos clicar aqui em opções avançadas e aqui a gente tem algumas modificações que podemos fazer. Eu costumo criar uma nova imagem já com um fundo preenchido, porque senão a gente tem que ficar criando retângulos para preencher essa parte do fundo e tal. Então aqui a gente pode criar com uma cor de fundo e o resto a gente não precisa alterar. Vamos clicar aqui em OK. E aí vocês veem que ele já criou uma imagem, ele utilizou uma das duas cores que eu já tinha aqui na paleta para preencher. Agora, basicamente, então a gente precisa utilizar a nossa criatividade para colocar em prática a nossa criação e aí fazer uma miniatura que se adeque ao nosso objetivo. Nós aqui do canal a gente costuma trocar a cor dependendo do software que a gente está falando. Então, se vocês forem ver, são miniaturas bem coloridas, mas que condizem com o assunto que a gente está falando. Eu costumo sempre pintar com a ferramenta de gradiente, um degradê, mas você pode selecionar o baldinho de tinta. Aqui no meu caso eu utilizo as ferramentas agrupadas, mas você pode ter esse preenchimento separado. Então basta selecionar, escolher qual cor você quer pintar o fundo e aí com a camada selecionada clicar aqui. Então, como vocês podem ver, a cor do fundo foi alterada. Se quiséssemos pintar com o degradê, a gente pode escolher aqui as cores que nós queremos, escolher o formato do degradê e aí simplesmente arrastar e ajustar conforme a nossa necessidade. Agora que a gente tem a cor principal de fundo, nós vamos adicionar um texto, que é o que vai descrever a nossa miniatura. Então vamos selecionar aqui a ferramenta de texto, vamos clicar aqui e vamos digitar alguma coisa. Eu vou dar aqui um Ctrl A, que aí seleciona todo o nosso texto e vou trocar aqui a cor dele para branco. Vou aproveitar também, aumentar aqui o tamanho e aí vou utilizar uma fonte que eu gosto muito dela, que é essa Hacknerd Font. Eu vou estar ensinando mais à frente como que você pode baixar fontes, mas para esse vídeo
não tem muita importância. Você pode utilizar qualquer tipo de fonte. Só vou quebrar aqui o texto e aumentar um pouco mais, tá? Bom, então com o texto definido, o que eu costumo fazer é aplicar um tipo de efeito, tá? Para deixar o texto, como vocês podem ver aqui nas outras miniaturas, com esse contorno, com esse destaque a mais. Então, para isso, a gente vem aqui em filtros, luz e sombra e long shadow. Vocês podem ver que ele já colocou aqui na nossa fonte uma sombra. No caso, essa luz comprida, se a gente fosse uma sombra comprida, se a gente fosse traduzir para o português. E aqui a gente pode controlar a questão de cor, ângulo e comprimento. Então, o que eu costumo fazer aqui é selecionar uma cor para essa sombra, né? E aí a gente controla aqui, por exemplo, se eu não quero muito comprido, se eu quero dar um efeito só para destacar o texto, eu acabo utilizando um comprimento menor. Às vezes eu troco aqui o ângulo, aumento um pouquinho mais o comprimento, e aí vocês podem estar utilizando da criatividade para construir um texto ou formatos que lhe agradem. Enfim, aqui é mais a questão de utilizar mesmo a criatividade, né? Eu vou deixar mais ou menos assim. E esse texto agora ele já está mais destacado. Lembrando que quando você for editar esse texto, como a gente pode ver aqui, ele deixou de ser uma camada de texto propriamente dita. Ele virou uma imagem. Então, quando você for editar, você vai perder o efeito. Então, vai ter que aplicar novamente para conseguir personalizar e afins. Só lembrando, se você chegou até aqui nesse vídeo, esse vídeo está ainda no comecinho, não te esquece de se inscrever, deixar o joinha se eu estou te ajudando e compartilhar com os seus contatos. Nessa próxima etapa, então eu vou mostrar para vocês como melhorar um pouco mais essa miniatura. Por enquanto ela está sendo uma miniatura bem simples, mas a gente vai adicionar mais alguns elementos para deixar ela mais bonita e mais apresentável. Lembrando que o link para esse modelo vai estar na descrição, então você pode baixar e editar no seu computador e deixar do seu jeito. Bom, então o que eu costumo fazer também é adicionar um logo, uma imagem e coisas desse tipo que tem a ver com o vídeo que as pessoas vão assistir. Então a gente vai vir aqui no canto direito em camadas, vai clicar nesse primeiro botão, que é o botão para criar uma nova camada. Vamos selecionar aqui preencher com branco. Então vai ser uma camada com um fundo já, para facilitar a nossa vida. E o resto a gente pode deixar assim, sem alterar. Vamos clicar aqui em OK, e aí vocês podem ver que foi criada uma camada em branco que ocupa toda a nossa imagem. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode redimensionar, tendo assim então uma imagem que podemos transformar. Para isso a gente pode selecionar aqui a ferramenta de redimensionar ou utilizar a tecla Shift S. É importante que a camada aqui esteja selecionada, né, para a gente estar alterando a camada certa. Então vou apertar aqui o Shift S, vocês podem ver que já abriu aqui os quadradinhos para mim alterar, e segurando a tecla Shift, eu vou alterar, ó, vocês podem ver que eu estou mexendo para cima e para baixo, e eu não estou deformando, eu estou mexendo em todas as dimensões ao mesmo tempo, deixando a imagem sempre proporcional. Se não quiser alterar proporcional, aí é simplesmente clicar com o botão do mouse e arrastar. Eu vou arrastar até aqui mais ou menos, né? Vou clicar aqui em redimensionar. Agora eu tenho um retângulo, mas eu não quero que fique um retângulo assim porque fica muito feio, né? Então eu vou vir aqui em ferramentas e ferramentas de transformação. Aqui eu posso modificar essa minha imagem, então eu posso redimensionar, como a gente utilizou o atalho, eu posso inclinar, mudar a perspectiva, espelhar, fazer uma transformação 3D, então aqui eu posso modificar toda a minha imagem. O que eu gosto de utilizar aqui é principalmente
essa de modificação de perspectiva, que aí habilita para nós esses cantinhos onde a gente pode alterar. Então eu vou pegar aqui esse canto inferior direito e vou arrastar para cima. Ó, vocês estão vendo que agora não é mais um retângulo, parece um cantinho aqui da nossa imagem. E aí a gente pode estar alterando aqui as outras pontas para ficar mais suave ou alterar até a localização dessa imagem. Quando já tivermos a imagem que desejarmos, basta a gente clicar em Transform. Vocês podem ver que aqui ficou um pedacinho para fora, mas isso não é um problema, pois quando a gente for exportar, nós vamos estar exportando apenas os 1280 por 720. Então tudo que tiver fora vai ser cortado. Como vocês podem ver, então, agora eu fiquei com esse cantinho mais modificado, que não dá tanta aquela questão, não dá tanta aquela visão quadradona, né, retangular, deixando mais bonitinho. Então aqui é só questão de criatividade, você pode estar duplicando essa imagem, por exemplo, se você clicar com o botão direito aqui nessa camada, você pode duplicar ela. Então agora aqui a gente tem duas imagens iguais, né? Você pode também rotacionar, que você pode utilizar Shift R ou clicar aqui no atalho, clicar aqui em rotacionar, vou utilizar a ferramenta mover, e aí vocês podem ver que a gente pode ir trabalhando com as imagens e deixando do nosso gosto. Se formos olhar aqui o modelo do canal, eu costumo deixar aqui a logo na parte de cima, pois aqui na parte de baixo a gente tem que ficar esperto com essa questão do horário, né? E também quando um vídeo é assistido, ele fica com uma barrinha vermelha, então por isso que tem esse espaço. No canto superior esquerdo, eu acabo pegando uma imagem da internet em PNG para colocar ali como sendo o logo da aplicação que eu estou mexendo, mas aí é só utilizar a sua criatividade, não necessariamente você precisa seguir o modelo que eu estou passando, mas sim você tem que entender o conceito de transformação e utilização de várias imagens para compor uma só. Uma outra coisa bacana que a gente pode fazer é colocar uma imagem neste fundo, pois agora a gente só tem uma cor, né, um degradê em cinza, que está meio... não está muito assim chamativo, né? Não está muito animado, está uma cor mais para baixo. Então eu vou pegar uma imagem que eu já tenho aqui no meu computador, eu salvo aqui todas as imagens que eu utilizo para fazer as miniaturas, né? Eu vou selecionar uma qualquer aqui. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui do Linux Terminal, que é um wallpaper. Vou segurar clicado e vou arrastar aqui para o GIMP. Ele vai pedir aqui questão de conversão de cor. Eu vou clicar aqui em converter, né? E vocês podem ver que essa imagem foi adicionada. Porém, ela está sobrepondo quase todos os nossos elementos. A gente quer que essa imagem apareça, mas no fundo, não sobrepondo como ela está aqui. Então basta a gente clicar aqui nessa imagem e arrastar ela para baixo. Agora vocês podem ver que ela já está atrás do texto, dos dois cantinhos que a gente tinha definido, porém ela está chamando ainda muito a atenção. Aqui, quando as pessoas olham, elas prestam mais atenção na imagem de fundo do que no texto. Só que o texto é bem importante para chamar as pessoas para assistirem o seu vídeo. Então o que a gente vai fazer aqui? E lembrando que é uma coisa que eu faço nas miniaturas dos vídeos que vão aqui para o canal, não necessariamente você precisa fazer dessa forma. Aqui com a imagem selecionada, clico aqui em opacidade e aí eu vou reduzindo, né, para deixar que ela não suma totalmente, para as pessoas ainda enxergarem, mas também que não fique como a parte mais chamativa. Aqui também vale lembrar que você pode alterar a cor do fundo depois que já tenha definido uma vez, né? Então eu selecionei aqui a camada de fundo, vou selecionar aqui duas cores mais puxando para um verde, para deixar um pouco mais animado aqui a nossa imagem, mais bonita. Vou selecionar aqui um gradiente, e aí com a imagem de fundo selecionada, eu posso simplesmente clicar aqui e aplicar um gradiente. Vocês podem ver que aqui ficou meio bagunçado, né?
Então vamos trocar aqui para frente para o fundo. Vamos dar uma ajustadinha aqui. E agora a gente pode até diminuir um pouquinho mais a opacidade. E aí vocês podem ver que já deu uma outra cara, uma cara um pouco mais chamativa para a nossa miniatura. Com a imagem construída e já tendo tudo que você precisa para colocar ela como miniatura do seu vídeo, a gente vai precisar salvar e exportar. Então, para isso, a gente vem aqui em Arquivo e Export As. Dessa forma, a gente vai exportar uma imagem em PNG ou JPEG para poder colocar lá no YouTube. Eu recomendo você exportar em PNG, pois assim você mantém a qualidade melhor da imagem. Então vamos aqui em selecionar tipo do arquivo, por extensão, vamos procurar aqui imagem PNG, vamos definir aqui um título, né? Podemos deixar aqui como sem título.png, clicamos em exportar, aqui não precisamos alterar nada e clicamos em exportar. Se abrirmos agora esta imagem, vocês podem ver que a nossa miniatura ela está bonitinha. Agora é só questão de ir lá no YouTube e colocar ela como capa do seu vídeo. Ela fica no tamanho ideal que o YouTube pede e o tamanho também, pelo menos nas miniaturas que eu faço, nunca extrapolou o limite do YouTube e eu vou ser sincero que eu nem lembro quanto que é. Com a imagem exportada, você pode estar me perguntando, toda vez eu vou ter que criar uma miniatura nova, eu não posso salvar e só editar? E sim, você pode salvar o modelo. Para isso, a gente vem aqui em Arquivo, Salvar como, e aí a gente salva como XCF, que é o formato do GIMP. Então, toda vez que alguém abrir esse arquivo .xcf, ele será editável. Então, você pode salvar um modelo e aí ir editando conforme a sua necessidade. Aqui eu estou mostrando para vocês os modelos que eu utilizo aqui no canal. Eu tenho salvo desde os primeiros lá que foram utilizados, que ao meu ver eram bem feinhos, e aí eu fui evoluindo conforme o tempo até chegar nos modelos que a gente utiliza hoje. Lembrando que isso mexe muito com a sua criatividade, então não é de uma hora para outra que você vai conseguir fazer imagens bonitas e tudo mais. Eu recomendo você ir treinando, né? Não se preocupar tanto assim com a beleza, em fazer a melhor miniatura ou a melhor imagem, mas ir sempre praticando e salvando os modelos para depois também você avaliar a sua evolução ou daqui a pouco reaproveitar coisas de um modelo para outro. Então, pessoal, no mais era isso, a gente vai chegando ao final desse vídeo. A gente aprendeu aqui de forma bem pincelada como criar uma miniatura para utilizar no YouTube. Lembrando que essa imagem simples que a gente criou vai estar para download aqui na descrição. Então você pode baixar e em cima dela editar e transformar, deixar conforme você necessita. Lembrando também, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, pois isso ajuda e muito na divulgação e no crescimento do nosso canal. Quanto mais pessoas inscritas e interagindo nos vídeos, mais esse mundo de conhecimento cresce e mais pessoas conseguimos atingir e transformar com a educação. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.